Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, eu sou a tia Polly, do canal da Turma da Tia Polly, e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, tá esperando o quê? Clica em se inscrever, compartilha com as suas colegas e comenta conosco as suas sugestões também de atividades, de hinos, dos momentos que você faz, como que você divide os momentos da sua aula. Estamos curiosos, queremos fazer o nosso canal uma troca de experiência. Então, não fique de fora e contribua. A nossa lição de número 3, e eu vou compartilhar com vocês, então, as minhas sugestões. As sugestões de hino, como eu sempre falo, da importância do hino da acolhida, então permanece o mesmo, né? Abra um sorriso da Aline Barros. O hino da aula, né, que tem a ver com a aula, pode continuar sendo, né, Vem com Josué, lutar em Jericó, ou também o Pisa na Muralha, conforme o seu tempo, né, dá para cantar os dois, inclusive. E também o hino nosso permanente, que é os livros da Bíblia. E como é que está o hino da Bíblia? Você está aplicando nessa sala? Está dando certo? Eles estão gostando? Estão se familiarizando com os livros? Relata para nós a sua experiência, hein? Agora vamos então para a sugestão da tarefa. Como sugestão de tarefa, eu trago para vocês para eles fazerem um instrumento musical da casa deles, de brinquedo mesmo, pandeirinho, flauta, castanhola, chocalho, pandeirinho. Caso você veja que os seus alunos não têm condição, talvez não tenham esse tipo de brinquedo, você também não tem a quantidade disponível, né, necessária ali para a sua turma, que eles possam estar confeccionando um chocalho. Né? O chocalho pode ser, é simples, é qualquer copinho de iogurte, de Yakult, qualquer, até um potinho que a mãe tenha com tampa, eles colocando um arroz, um feijão, uma areia, uma pedrinha, vai fazer um barulhinho lá. A ideia é que eles tragam alguma coisa que faça barulho, porque no final da aula, né, a gente vai brincar com eles ali para fixar o conteúdo nosso. Agora, a sugestão que eu trago para vocês é um vídeo que eu assisti no canal da Israel com Aline, o nome do canal. E ela foi lá e visitou a cidade de Jericó. E essa imagem, inclusive, eu peguei do vídeo que ela fez. Então, assistam o vídeo, vai enriquecer o conteúdo, dá uma emoção de você ver, nossa, né? Ela tá no lugar onde a gente conhece só lendo a Bíblia. E é muito rico, ela traz ali informações, vocês conseguem ver, né, as muralhas ali, uma parte da onde foi a muralha, onde estava a muralha. Então é muito emocionante. O nome do vídeo é esse que está aí embaixo. É Conhecendo Jericó Bíblica, as muralhas de Josué, o monte da tentação, a árvore que acho que Zaqueu subiu, né? Então é desse canal da Israel com Ali. Se tiver oportunidade, é um vídeo curto, acho que não dá nem 20 minutos de vídeo, mas muito enriquecedor para nós. Continuando, a sugestão da história é o seguinte: você leva para contar a história peças de dominó, de Lego, algumas caixinhas, sabe? Tem um Lego até que tem essa, que é de madeira mesmo, que é a ideia de construção, para que você vá empilhando um do lado do outro e deixe ali, paradinho, né? As crianças vão chegar, vão perguntar, né? Falar para eles não podem mexer, né? E aí você conta ali para eles, vai contando a história. E quando chegar na hora da história, que então, quando o povo gritou, a muralha caiu, você bata ali, né? E derrube a muralha, assim, para chamar atenção para a história. Experimenta, faz lá e me conta como foi o resultado, né? Aí você conta, mostra a muralha caindo, então é algo marcante, você vai contando a história, aí faz, né, pega um bonequinho para representar ele dando voltas ali, vai mostrando a figura que vem, né, no visual. Eu dou ideias assim, porque teve um período, enquanto eu dava aula, que nós não tínhamos condições de comprar o visual que vinha da CPAD. Então, a gente tinha que usar esses recursos assim, bem criativos para chamar a atenção das crianças. Por isso que eu trago essas sugestões. Né? Tem professoras que não trabalham com visual ali, mas sempre parte assim, quanto mais concreto para a criança, mais significativo é para ela também, tá bom? E outra sugestão que eu trago para vocês, então, é do memorizando. O que nós vamos fazer no memorizando? Você vai pegar o versículo, vai dividir em partes e também vai dividir a sua turma. Você vai
imprimir ali a quantidade de textuário para essas duplas, né? Conforme o número de alunos que vocês têm, vai cortar e vai deixar exposto na mesa assim desordenado. E aí vai dizer, olha, vocês têm um determinado tempo, a hora que a professora der o sinal, vocês vão tentar ordenar. Só que um vai estar com os olhos vendados e as mãos livres, e o outro vai estar com os olhos abertos, mas com as mãos presas. Ou seja, eles vão ter que trabalhar unidos para conseguir formar o textuário no menor tempo possível para ser a dupla vencedora. É lógico que a vitória ali é simbólica, a gente vai bater palma para eles, enfim. Se você tiver uma bala, pirulito, né, oferecer como recompensa, desde que todos saiam recompensados, né, à medida que eles forem terminando, você vai dando para eles ali a balinha, o pirulito, já ensinando que tem que jogar papelzinho no lixo e tudo mais, né? Aproveita. E aí, essa é a ideia, que quem está com os olhos vai ter que ficar olhando, não, põe a mão mais para cá, mais para lá. Não, agora vai a mão mais para a esquerda, mais para a direita, né? E isso vai demorando um tempo ali até eles conseguirem ordenar. Então, porque a ideia é que eles memorizem. Aí eles vão ler, de repente, você troca o grupo, porque aquele que ficou memorizando ali, dando as direções para quem estava com os olhos vendados, ele vai acabar memorizando o textuário. Mas o outro que estava com o olho vendado, ele não vai saber. Então, você vai ter que trocar as equipes agora para que aquele que estava com o olho vendado possa também estar lendo o textuário e depois eles leem juntos para finalizar, certo? Continuando com as sugestões, o que é importante ressaltar nessa história? Então, a história, vocês vão ver ali que Deus ele passa o passo a passo para Josué. Como que ele queria a formação daquelas pessoas, né? Quem que ia na frente, quem que ia no meio, o que essa pessoa que ia no meio ia fazendo, o que os sacerdotes tinham que fazer, aonde que os outros soldados, aonde que era o lugar do povo, quantas voltas eles tinham que dar, como, entende? Como que era a ordem dessa marcha. Então, Deus, ele deu uma coordenada, ele ordenou aquele povo, e ele falou diretamente com Josué. E Josué teve que propor isso ao povo. E não era uma coisa simples. Eu fui pesquisar ali com meu esposo, a extensão de Jericó é de aproximadamente 32 quilômetros, né? A circunferência ali, para eles poderem dar a volta na cidade. Então, não era uma distância muito curta. Aqui na minha cidade, a gente meio que calculou aonde que dava, né? Ele calculou para mim. Eu falei, nossa, é longe. Então, eles tanto que no último dia, que eles tinham que dar 7 voltas, eles acordaram de madrugada para vencer as voltas. Né? Então, demandava um tempo. E eles não entendiam por quê. O Senhor falou, olha, vocês vão ter que fazer essa formação e dar uma volta por dia. E durante 6 dias você vai dar uma volta. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Na última volta vai ter o som das trombetas e daí o povo vai gritar. Entende? Então era uma coisa assim muito confusa. O que grita, o que volta vai fazer com que essa muralha caia. Então, e todos eles tinham que, primeiro, respeitar o comando. Primeiro Josué, né? Respeitando o comando de Deus, a ordem que Deus deu para ele. Ele tinha que estar passando essa ordem para o povo e o povo tinha que estar obedecendo. Então havia uma hierarquia para eles cumprirem, para que eles pudessem conquistar a cidade de Jericó. Então, o que a gente vai ressaltar com as crianças? A importância de respeitar uma ordem e uma hierarquia. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia a gente vê que as crianças estão mandando nos pais. Né? Tem quantos adultos que resolvem que não querem mais falar com os pais, eles fazem afrontas, desrespeitam os pais, e não é esse o modelo bíblico, não é isso que nos ensina. Olha o que fala em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, é um mandamento. Eu sempre costumo falar, se fosse fácil, Deus não deixaria como um mandamento, e sim como uma sugestão. Então, é um mandamento honrar pai e mãe. E esse mandamento não está ligado com o seguinte, mas meu pai é desse jeito, mas a minha mãe é desse jeito. Ah, o meu pai fez isso, a minha mãe faz isso. Não está condicionado à personalidade do seu pai, ao caráter da sua mãe. Não, é uma ordem. Honrou pai e mãe e ponto final. Para quê? Para que te vá bem durante os dias na terra.
Olha o que fala em Efésios 6, 1 ao 4. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, porque primeiro você obedece a Deus. E aí sim você tem condições de obedecer aos seus pais. Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Quantos jovens estão morrendo hoje em dia? De tantas causas naturais, acidentes, por causa de drogas, por conta de violência. Por quê? Porque em algum momento essa honra foi quebrada. Então eu quero mostrar para vocês a importância dessa hierarquia. Se você não comece, por que eu comecei bem com honrar pai e mãe? Porque o primeiro meio social que você vive é a tua família. Se você não aprende a respeitar essa hierarquia que está próxima a você, você não vai respeitar nenhuma. E tanto filhos quanto pais estão errando nesse momento. Tem pais que não exigem mais que os filhos os respeitem. Deixa para mim ficar em paz, deixa que fale o que quer, deixa que faça o que quer. E não é assim. Não é uma missão fácil. Por isso que virou um mandamento. Né? Tem orientação para pai, então, mas nós estamos ensinando as crianças, eles têm que aprender a honrar os pais, não de acordo com o que os pais fazem, mas pela ordenança de Deus. Porque assim como nós obedecemos a Deus, nós precisamos obedecer aos nossos pais. Olha o que fala aqui no próximo slide que eu preparei para vocês, né? Que não é só os pais. Então, a gente começa aprendendo a honrar os pais. Se você não aprende a honrar os pais, se você não respeita, a tua vida não vai fluir. E você já vai entender o porquê que eu estou falando do fluir aqui neste momento. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Ponto. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. E olha que não foi lá no tempo de Moisés, de Davi, de Saul que foi escrito isso. Quem escreveu isso foi Paulo, lá em Romanos. Quer dizer que não era um descendente de Davi que estava no trono naquele tempo, era um imperador romano. Mas Deus permitiu que o Império Romano fosse lá dominar o povo de Israel, e eles tinham, então, quando Paulo escreveu, era nesse contexto, e ele fala, vocês têm que sujeitar as autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha quantos cristãos estão aí se degradando pela situação política que estão hoje, tentando fazer justiça com as próprias mãos, e a rebelia, e trazendo tantas palavras negativas, agora esse país vai afundar, agora isso vai acontecer, sabe? E isso, da nossa boca tem que sair bênçãos e não maldições. Nós somos instituídos para abençoar. E muitas vezes as nossas palavras, elas estão atraindo maldições para a nossa terra. E não é essa a ideia. Nós temos que aprender a respeitar as autoridades que o Senhor colocou. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo diretamente contra Deus que instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Qual é a orientação que o Senhor dá para nós? Ore pelos seus governantes. Ore pela nação. É isso que nós devemos fazer. E o que acontece? A gente acha que com o nosso ego, né? Nós somos tão soberbos que nós podemos falar isso, aquilo, fazer e bater no peito. E não é assim, não é pelas suas palavras negativas, suas maldições lançadas que vai fazer alguma diferença. Olha esse versículo que tem em Apocalipse 22, 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o que isso tem a ver, Pauline, com autoridade? O que isso tem a ver com hierarquia? Quer dizer que há um rio que flui do trono de Deus e é um rio de vida. Então, se você imaginar que o rio, para ele fluir, né, ele tem que sempre fluir para baixo, né? Como que o rio vai subir? Não tem jeito. Então, para o rio vindo lá do trono de Deus, ele vem
vem descendo. Só que o que acontece? Quando a gente se coloca numa posição maior, esse rio encontra uma barreira. Você já viram essas represas de água, que é aqueles paredões que a água daí não consegue descer? Porque levantaram algo tão maior da onde vinha a água que impede a água de descer. Então, tem muitas pessoas que estão levantando muralhas muralhas que impedem desse rio de vida chegar até nós, para que se prolongue os seus dias na terra, para que ele seja abençoado. Então, para que essas bênçãos venham do trono de Deus, você precisa se humildecer e respeitar as hierarquias que estão acima de você. Começando com seu pai e sua mãe. Se você se sente melhor que o seu pai e sua mãe, você está levantando uma muralha. Vocês sabiam que Jericó não tinha uma muralha? Vocês viram na foto? Ela tinha 2 muralhas. E quantas muralhas nós temos hoje? Então, se você se sente maior que o seu pai e que a sua mãe, a água já está parando de fluir. A água que vem do rio do trono de Deus já não está fluindo na sua vida, não está trazendo vida para você. E continuando lá, então a gente viu aqui a submissão, né, a nossa obediência aos pais e à nossa mãe em forma de honra. Agora nós estamos vendo essa obediência, né, em relação às autoridades instituídas por Deus, mas não para por aí. Olha onde mais. Esposas, cada uma de vós respeitai aos vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. Ah, você é submissa a Deus? Você honra seu pai e sua mãe. Ah, você é submissa a Deus? Então, seja submissa às autoridades que ele coloca, porque se você se opor às autoridades, você está se opondo ao próprio Deus. E agora, esposas, sejais respeitem os seus maridos, sejam submissos aos seus maridos, como são ao Senhor. Então, se você não está conseguindo respeitar essa hierarquia que o próprio Deus colocou, está descendo água? Será que você já não levantou mais uma barreira para impedir que essa água chegue até você? Então, vamos observar quantas muralhas nós vamos ter que derrubar hoje. Que mais? Não parou por aí. É o que fala lá em Hebreus. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos às autoridades que exercem. Então, quem são os nossos líderes espirituais? Os nossos pastores, os nossos dirigentes de congregações, os nossos dirigentes do círculo de oração, dirigentes de mocidade, temos que também respeitá-los, sermos submissos a ele. Por que o povo de Israel venceu essa batalha, derrubou essas muralhas de Jericó, que na vista deles era impossível de passar, de transpor elas? Porque eles obedeceram às ordens dadas por Deus através de Josué e da forma que Josué ensinou. E Josué ensinou como Deus ensinou. Então, o que faz o rio fluir na sua vida é esse respeito que você deve a essas autoridades. Se alguma coisa não está dando certo, eu não dou certo no casamento, no meu emprego não dá certo, eu não consigo parar no emprego, eu não consigo parar no relacionamento, eu não consigo conquistar nada na minha vida é tudo parada. Por que será? Quantas muralhas você foi levantando na sua vida que está impedindo desse rio de vida, rio da vida chegar até você, essa água? Então, você precisa rever isso. O povo de Israel estava aprendendo uma lição preciosa e não foi na primeira vez, nem na segunda, na terceira. Quantas vezes você vai ter que rodar em ciclos para entender? Ei, você não está cumprindo com o que Deus mandou, porque é mandamento, com as ordenanças de Deus. Por isso não está chegando a bênção na sua vida. Quantas vezes nós mesmos levantamos essas muralhas com as nossas próprias mãos? Não, a gente não se acerta com nenhum chefe. Não, porque você não tem ideia do que ele me persegue, ele não faz nada. Eu tenho que fazer tudo, e é tudo do... Olha que tem mais, como eu dei o exemplo ali. Servos, obedecei em tudo os vossos senhores terrenos, não servindo apenas como supervisores, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. Mais uma vez,
Se você obedece a Deus, se você ama a Deus, se você respeita a Deus, você também vai respeitar os seus chefes terrenos, os espirituais, ou o esposo, os pais. Então você tem que ir respeitando para que tudo se vá bem, para que se prolongue os dias da terra. Quantas pessoas estão doentes no trabalho, chegam com tantas enfermidades porque tem raiva do chefe, porque tem raiva do patrão, porque não gosta do jeito que é, porque se pudesse tinha saído já, e porque ela está tentando, sabe? Ela está cansando, então, aumentar esse muro, essa muralha, está elevando essa muralha cada vez mais alta com esse comportamento. E o Senhor deixa ela rodando, vai rodar, vai passar de novo, vai ela troca de emprego, aí começa tudo de novo, ela começa a se levantar, ele começa a se levantar contra o patrão e se sentir melhor que o patrão, e aí vai circular de volta. Aí não, agora achou outro emprego e vai de novo. Não, não aprendeu ainda, vai circular de volta. E às vezes é uma, duas, três, quantos empregos você já passou? Por quantas igrejas você já passou? Entendam que isso que eu estou fazendo é no amplo para vocês entenderem a complexidade disso. Né? E tudo, se você ensinar a tua criança agora a honrar o pai e a mãe, eles aprendendo que tem que honrar como o pai e a mãe é. Porque quem vai se acertar ali, se eles, o pai ou a mãe estão fazendo alguma coisa errada, estão exercendo uma autoridade que não é, se te abandonaram, se né, tentaram alguma coisa contra a sua vida, os seus pais vão responder a Deus e não a vocês. Se ficou faltando, se você fica aquela pessoa, porque eu não tive isso, porque eu não vivi aquilo, porque comigo não era assim, porque na minha casa assim. Isso você não consegue consertar com discussões e tentando se sentir superior aos seus pais. Os seus pais devem respeito e obediência a Deus. Se eles não cumpriram com a parte deles nesse quesito, é Deus que vai tratar com eles. Não é você que trata, não é nós que tratamos com o nosso superior direto, não. Nós tratamos diretamente com Deus e Deus trata com eles. A nossa parte é orar. Orar pelos nossos pais, orar pelos nossos chefes, orar pelos nossos líderes espirituais, orar pelos nossos líderes da nação. É essa a nossa função. E aí vocês mostram para ele que o que fez aquelas muralhas caírem foi eles terem respeitado a ordem que vem diretamente de Deus, obedecido quem o Senhor colocou como liderança, como superior a eles ali, e a fé que Deus iria trabalhar com eles. E sabe o que aconteceu quando aquelas muralhas caíram? Conseguiram entender, opa, por que estou dando tanta volta aqui? Aí as muralhas caíram. Quando eles voltaram para o lugar deles, estavam no lugar que Deus colocou. Aí Deus ordenou a bênção e aquela muralha foi destruída. Tudo que impedia de chegar na sua vida a bênção vai cair. A muralha que está impedindo, essa barreira que você tem levantado, né? Porque está desobedecendo, está pecando, aí vai ser desfeita e a água vai trazer vida. Porque quando aquela muralha caiu, tudo foi destruído, o povo destruiu tudo, só tirou daquela terra o que tinha de melhor, que era o ouro, a prata. Então, quando você derrubar todas essas muralhas que você com as suas próprias mãos ergueram, com seu próprio orgulho, com a tua própria soberba ergueu tudo isso, o que vai restar, quando descer aquela água que vem do trono de Deus, ela vai restar o ouro que tem de melhor em você. As pessoas vão ver o que tem de melhor em você. Então, que Deus abençoe você, que você entenda essa lição, a importância disso, para mostrar para as suas crianças que estão começando a trilhar a vida deles agora. A importância de honrar o pai e a mãe, para que flua, flua a vida deles, flua em prosperidade no trabalho, prosperidade no casamento, prosperidade na criação de filhos, prosperidade nos relacionamentos. E é isso que faz com que nós vivamos em união, como fala o nosso versículo, o nosso memorizando. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união.
Porque o que acontece? Quando você não respeita alguém, quando você está em desacordo, você não consegue viver em união. Tá sempre um tentando puxar o tapete do outro. Lembra a história que eu falei da semana passada? Um tentando tirar o lugar do outro. Isso não faz você viver em união. Isso não prolonga os seus dias na Terra. Amém? Próxima dica que eu trago para vocês são as brincadeiras. Então, essas brincadeiras é bem simples. Você vai enfileirar suas crianças, eles vão ficar andando em círculos ali na tua sala de aula. E baixe na internet, no seu celular, o som de trombeta. Tem um som, né, do chocalho, que ele é bem longo, né? E tem o som da trombeta, que é mais curto. Então, no som mais curto, você combina com eles. Ó, quando vocês escutarem esse som, aí coloca o som para eles ouvirem. Vocês vão bater o pé, vocês vão pular, vocês vão gritar, vão... Escolha lá o que eles vão fazer. E quando for o som mais longo, né? Vocês vão chacoalhar e tocar o brinquedo que vocês confeccionaram ou que vocês trouxeram de casa. Né? Então, isso vai fazer o quê? Vai desenvolver a atenção da criança e a ideia de que eles estavam. Porque se um errar, todo mundo vai ter que dar a volta de novo. Um errou, todo mundo vai ter que dar a volta de novo. Até que todos aprendam e entendam o comando que a professora deu, que a professora explicou as regras, e depois eles vão seguindo. E são essas as sugestões que eu tenho. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida. E como eu falei no início, deixa aqui a sua sugestão também, para que a gente possa trocar experiências. Amém? Deixa seu like, curte a nossa página, compartilha também. Não se esquece de se inscrever, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau!